Olá, meus amores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos iniciando a nova semana, né? Hoje, dia 13 de julho, né? Isso, segunda-feira, e vamos seguir as nossas programações normais da semana e das nossas aulinhas, tá? Hoje, como vocês sabem, toda segunda temos a nossa aulinha de português, né? Isso, aulinha de português, então vamos para o livrinho de português. Peguem o livrinho de português de vocês e vamos iniciar a nossa aulinha de hoje, certo? Livro de português, página 69. Paramos na páginazinha 69. Iremos concluir a segunda unidade hoje, né? Iremos partir para a terceira unidade. Então, já temos aí mais um adiantamento e mais um livro. E aos poucos a gente vai concluindo, né? Alguns livros, principalmente os principais, né? Então, vamos lá. Temos aqui na página 69... gramática, gênero do substantivo. Muito interessante esse assunto, prestem atenção, né? Porque nós já saímos de um assunto bastante extenso, né? Isso que foi os substantivos. Agora nós vamos para o gênero, tá certo? Os substantivos variam em gênero, masculino e feminino. Dá-se o nome de flexão de gênero a essa variação. Exemplos: o senhor, a senhora. Percebe-se que os dois substantivos foram antecedidos por artigos. Gente, os artigos, ele é muito importante, tá? Nós não conseguimos e não podemos iniciar uma frase sem o artigo. Principalmente quando vamos falar de algo, de alguma pessoa, de algum objeto. Exemplo: o menino é bonito. Então, sempre tenho que iniciar com esse O. Esse O é o artigo, tá? O, a, os, as. Umas, uns, umas. Esses são os artigos. Não podemos ficar sem esses artigos, porque, querendo ou não, de certa forma, ele dá sentido à frase também. Ele também faz parte da frase. Então, a professora explicou toda a atividade. Então, esse A não pode ficar sem estar na frase, porque nós não podemos iniciar a frase assim, exemplo: professora fez toda a atividade ou explicou toda a atividade. Fica sem nexo, né? Fica sem, como é que eu poderia dizer? Sem sentido. Então, os artigos, eles sempre serão acompanhados, tá? Nas frases e principalmente nos gêneros dos substantivos. Eu não posso dizer a mulher e o homem sem poder, né, utilizar o artigo mulher, homem. Então, para eu ser mais objetiva, a mulher, exemplo: chame a mulher, né? Chame o homem. Então, esses artigos sempre vai estar acompanhado dos gêneros, não esqueçam. Aí temos aqui o gênero do substantivo sendo o ou os, usados diante de substantivos masculinos, e as diante de substantivos femininos. Então, o o e o os diante de substantivos masculinos e a e as diante de substantivos femininos. Há substantivos que não obedecem à regra, ou seja, não se pode determinar o gênero a partir do artigo ou da determinação. Exemplo: o pinguim. Embora a palavra venha acompanhada do artigo masculino, ela não determina o gênero animal, porque existe o pinguim fêmea e o pinguim macho. Então, tem esse tipo, né, de gênero, esse tipo de substantivo que a gente tem que saber diferenciar, tá? Exemplo: a cobra. Não existe o cobro, né? Então, fica a cobra fêmea e a cobra macho. Então, vai ter alguns tipos de substantivos que a gente não vai precisar definir literalmente o a e o o as e o os, tá? O artigo não precisa ser totalmente definido, tá bom? Aí temos aqui: normalmente as palavras que determinem a são femininas e palavras que determinem o são masculinas. A flexão acontece quando substituímos o vogal o por a e acrescentamos a letra a. Quando a flexão de gênero, os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Preste atenção para a gente tentar entender os substantivos biformes e uniformes. Os biformes são os substantivos que apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, são chamados substantivos biformes. Exemplo: o rato, a rata, o professor, a professora. Em alguns casos, o substantivo transforma-se mudando o radical. Exemplo: o homem, a mulher, o zangão, a abelha, o boi, a vaca, tá?
Já os substantivos uniformes são aqueles que apresentam apenas uma forma para o masculino e o feminino e não modificam o gênero. Exemplo, a mesa, a caderneta, o livro, o travesseiro. Entre os substantivos uniformes temos os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros. Aí os substantivos epicenos referem-se às plantas ou animais, não esqueçam, são os epicemos. Para atribuirmos gênero, acrescentamos a palavra macho ou fêmea. Como eu estava explicando para vocês, ó, o jacaré, não existe a jacaroa, né? A cobra, não existe o cobro. Então, fica aqui, ó, jacaré, o jacaré macho, esses são substantivos epicenos que eu estava explicando a vocês. O jacaré macho e o jacaré fêmea. A cobra macho e a cobra fêmea, tá? Já os substantivos sobrecomuns são usados para seres humanos. A criança, o conjugue, tá? Porque a gente pode falar a criança e o crianço. Não existe, né? Quando quisermos especificar o gênero desses substantivos, devemos acrescentar as palavras do sexo masculino ou do sexo feminino. Exemplo, o conjugue do sexo masculino e a criança do sexo feminino. Então, esses substantivos sobrecomuns a gente tem que definir, né? A criança, mas a criança de que sexo? Feminino ou masculino? O conjugue, mas o conjugue de que sexo? Feminino ou masculino? Então, esses são os sobrecomuns. E, por fim, os substantivos comuns de dois gêneros que não se flexionam, mas permitem que designemos o gênero masculino ou feminino a partir do uso do artigo. Exemplo, o modelo, a modelo. O colega, a colega. Então, o nome, ele não muda, mas o artigo, ele muda. A gente tem que dar gênero ao artigo, né? Não fica o modelo e a modela. Não fica o colega, não fica a colega e o colego. Não fica. Então, os artigos, ele muda. Ele vai para o feminino ou masculino, mas o substantivo não muda. Continua do mesmo. Esses são os substantivos comuns de dois gêneros, tá? Seguindo mais adiante, aqui na página 70, nós temos uma atividade. Prestem bem atenção nessa atividade, porque nós vamos passar para o feminino todas as palavras que estarão em negrito. Prestem atenção. Copie o texto escrevendo o feminino das palavras destacadas. Então, quando ele diz as palavras destacadas, são as palavras que estão em negritos mais escurinhas, que diz assim: numa corte vivem o rei. Então, o rei seria, qual é o feminino de rei? A rainha. Não esqueçam de colocar o artigo junto do substantivo em feminino. O artigo também traz. Então, o rei, mudamos, fica a rainha. Os príncipes. Qual seria o feminino de príncipes? As princesas. Gente, vocês não vão escrever só os substantivos, não. Vocês vão escrever tudo. Vocês vão iniciar. Numa corte, vocês vão copiar. Vocês vão recopiar tudo, tá? Recopiar tudo. Então, iniciamos abaixo. Numa corte, vírgula, vivem a rainha, né? Estamos passando para o feminino. As princesas. Aqui tem os marqueses. Vamos para as marquesas. Os duques. Vamos para as duquesas. Os viscondes. As viscondessas. Os barões, as baronesas. Temos também, e os condes, as condessas. Aí continuamos, né? Há também freiras. Qual seria o feminino o masculino? Há também frades. Qual seria o feminino de frades? Freiras, né? Isso. Há também frades, maestros, poetas. Então, há também freiras, maestrinas e poetisas, né? Que é o feminino de poeta. Qual é o feminino de poeta? Poetisas. E sacerdotes. Então, nós vamos colocar sacerdotisas. É o feminino de sacerdotes. Alguns jovens, outros anciões. Então, algumas jovens não muda, né? Então, quando ele não muda, o substantivo é o quê? Ele é o quê, gente, que eu expliquei? Ele é o substantivo epiceno, né? Porque não muda, ó. Fica a jovem, o jovem, né? A palavra continua do mesmo jeito. Aí seguimos. Outros anciãos. Então,
Anciães é o feminino de ancião, né? Temos o bobo do rei, fica a boba da rainha. É um anão, é uma anã muito engraçada, não é isso? E as atrizes são de primeira categoria. As cortesas revoltaram-se contra a cirurgiã do varão, que adoeceu. Era uma charlatona. A corte pode ser também de uma imperatriz. Então, eu repassei para vocês o texto em feminino, que é o que vocês vão colocar aqui nessas linhas no primeiro quesito. Segundo, complete dando a forma feminina ou masculina dos substantivos. Na arca de Noé entraram um boi e uma... Qual é o feminino de boi? Vaca. Um bode e uma... Qual é o feminino de bode? Cabra. Um cão e uma... Qual é o feminino de cão? Cadela. Um perdigão e uma... Perdiz. Um carneiro e uma... Ovelha. Um cavalo e uma... Égua. Um elefante e uma... Elefanta. Aí vê, aqui já mudou, né? Aqui nós temos o feminino que é galinha. Então, qual seria o masculino de galinha? Galo. Um galo e uma galinha. Um ganso e uma gansa. Um peru e uma perua. Porque aqui eu tenho perua. Então, qual será o masculino de perua? Peru. Então, prestem atenção, porque nós temos que colocar o feminino e o masculino, tá certo? Aí nós temos aqui aí tem o traço e um javali fêmea. Então, se eu tenho um javali fêmea, eu vou ter um javali macho, que seria, o epiceno, né? Isso, continuamos no epiceno. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Então, aqui eu tenho o javali macho e o javali fêmea. Uma cobra macho e uma cobra fêmea. E muitos outros animais. Então, esse seria, assim, o segundo quesito. Terceiro, escreva frases com substantivos sobrecomuns. Criatura. Criatura ele não muda. A gente vai utilizar só o feminino, porque existem substantivos que a gente só inicia com o artigo do feminino ou só inicia com o artigo do masculino. Então, a criatura. Então, quando eu digo a criatura, eu estou me referindo tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, a criatura, aí você dá complemento à frase, certo? Ídolo. O ídolo também não muda, né? Aí, o ídolo pode ser tanto feminino quanto masculino, tá? Esse não muda. Esse seria os substantivos de dois gêneros, substantivos comuns de dois gêneros, tá? E o gênio, que a gente poderia colocar com o gênio, né? Quarto quesito, página 71. Classifique os substantivos de acordo com a legenda. E nós temos aqui, o 1 seria para epiceno, o 2 seria para sobrecomum e o 3 seria para comum de dois gêneros. Então, vamos entender qual seria cada um desses. Aí nós temos artista. Artista seria o quê? Seria comum de dois gêneros, colocamos o número 3. Onça seria o epiceno, colocamos o número 1. Jovem seria comum de dois gêneros, colocamos número 3. Gerente, também continuamos no número 3. Estudante, também colocamos o número 3. Baleia, seria o epiceno, né? Porque a baleia fêmea e a baleia macho, então colocamos o número 1. Pessoa, colocamos o número 2, que é o sobrecomum. Jornalista, colocamos o número 3, que é comum de dois gêneros. A jornalista ou jornalista, porque daí não muda o substantivo. Colega, colocamos também, número 3. Jacaré, número 1, epiceno. Membro, colocamos número 2, sobrecomum. Imigrante, número 3, comuns de dois gêneros. Tatu, número 1, epiceno, né? Que é o tatu macho e o tatu fêmea. Girafa, também continuamos no número 1. Testemunha, número 2. Dentista, número 3. Peixe, número 1. Tartaruga, número 1. Vítima, número 2. Cobra, número 1. Voz, número 2. Indivíduo, número 2. Andorinha, número 1. E anjo, número 2.
Em qual das alternativas a classificação do substantivo destacado não está correta? Aquele indivíduo acha que manda e desmanda. Quinto quesito. Acho que não sou alérgico à picada de abelha. A surfista ia sendo atacada por um tubarão. Então, qual desses seria realmente o correto? Aliás, em qual das alternativas a classificação do substantivo destacado não está correta? Seria a do meio, gente. Marque um X na frasezinha do meio. Acho que não sou alérgica à picada de abelha. Comum de 2 gêneros? Não seria esse, né? Ela seria, substantivos biformes, porque tem a abelha e o zangão. Então, ela não é comum de 2 gêneros, tá? Em qual grupo de substantivo todos são biformes? Barão, poeta, embaixador. Águia, dentista, vítima. Sabiá, cantor, catástrofe. Fantasma, criança, paciente. Então, nesse sexto quesito, qual desses todos seriam biformes? Lembrando aqui, que os biformes, vamos aqui achar os biformes, são todos aqueles que têm o feminino e o masculino modificado, né? Que mudou tanto o artigo quanto o substantivo. Então, qual seria desses todos o biforme? Seria o primeiro quadradinho. Por quê? Porque barão, a baronesa. Poeta, a poetisa. Embaixador, a embaixadora. Então, todos esses são biformes. Marque um xizinho no primeiro quadrado do sexto quesito. Sétimo, leia a frase e retire dela o que se pede. No final de semana, fui ao zoológico com o colega do meu irmão. E lá vimos o jacaré macho e a tartaruga fêmea. Olha que interessante. Um substantivo comum de 2 gêneros. Vamos tirar daqui, gente, dessa frasezinha, um substantivo comum de 2 gêneros. Qual seria esse? Qual palavrinha seria? A palavrinha colega, né? Isso seria colega, porque ele é um substantivo comum de 2 gêneros. Nós podemos utilizar a colega e o colega. Não muda, né? Só muda o artigo. Então, coloca o nome colega. Letra B. O feminino das palavras destacadas. Daqui das palavras destacadas, onde é que eu posso colocar um feminino? Se eu tenho meu irmão na palavra destacada, então o feminino vai ser o quê? Minha irmã na palavra destacada, não é isso? Aqui, essa página 72 eu vou deixar para casa, tá? Vocês vão ter a página 72 para casa e vão ter no livro de reforço, tá bom? A atividade do para casa no livro de reforço eu vou mandar junto com o vídeo, tá? Vou mandar lá no grupo junto com o vídeo. Então, nós temos aqui, né, em aula, a página 69, 70 e 71. Para casa, a página 72 e livro de reforço na matéria de português, que é essa aulinha que estudamos hoje, tá certo? Mas eu vou explicar para vocês esse para casa, tá bom? Para ficar melhor para vocês fazerem em casa. Esse para casa na página 72, vocês vão utilizar o dicionário. Lembra que eu falei para vocês em uma aula, eu apresentei direitinho como é o dicionário, como trabalhamos com o dicionário. Então, essa atividade aqui da página 72, vocês vão colocar em prática a utilização do dicionário, certo? Então, qualquer dúvida pode falar que eu estou aqui para ajudar, certo? E auxiliar, tá bom? Ficamos por aqui. Até amanhã na nossa próxima aulinha. Tchauzinho!